Começou. Só entrar. Pronto. Boa tarde, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Devaldo, conhecido como Pitiozinho aqui na Barra, né? E hoje eu vou fazer uma live com o biólogo Rafael Barbosa. O tema da live de hoje é, como é mesmo? É diagnóstico da pesca. E vou cantar aqui uma música do Coco, pra relembrar o tempo que a gente passou atrás aí, né? Uma coisa muito boa. Infelizmente nós não estamos podendo estar aí por causa da quarentena, dessa pandemia aí. E vamos lá. Isso é cultura popular. Não, não, tem que se acertar. Não, não, tem que se acertar. A natureza e os manguezais são coisas sensacionais. São coisas sensacionais. Sou pescador, não vou negar. Orgulho tenho de botar barco no mar. Orgulho tenho de botar barco no mar. Olhar os peixes, eu vou pescar. Pra minha família eu poder alimentar. Pra minha família eu poder alimentar. Lê, 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 lê. E o Santo Antônio, lixo no mar, será que isso é cultura popular? Não, não, tem que se acertar. Não, não, tem que se acertar. A natureza e os manguezais são coisas sensacionais. São coisas sensacionais. Sou pescador, não vou negar. Orgulho tenho de botar barco no mar. Orgulho tenho de botar barco no mar. Olhar os peixes, eu vou pescar. Pra minha família eu poder alimentar. Pra minha família eu poder alimentar. Lê, 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 lê. Bom, galera, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu sou deficiente visual, tenho 18 anos, né? Moro aqui na parte do litoral norte da continente, que é Barra de Santo Antônio, e faço parte dos Jovens Protagonistas. Já? E quero que vocês compartilhem essa live aí, e vou convidar aqui o Rafael Barbosa. Tô esperando o Rafa. Fala aí que tá esperando o Rafa entrar. Tô esperando aqui o Rafael entrar aqui, o Rafa, para ele dar um sinal aí. Vai tocando aí que eu boto o Rafa dentro. Toca aí, amor. Toca de novo essa. Espera pra tocar. De novo. De novo, ela? Ah, é. Toca aí. Toca mais um pouquinho enquanto o Rafa não aparece. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê.
acertar. A natureza e os manguezais são coisas sensacionais, são coisas sensacionais. Sou pescador, não vou negar. Orgulho tenho de botar o barco no mar, orgulho tenho de botar o barco no mar. Peixe eu vou pescar, pra minha família eu poder alimentar, pra minha família eu poder alimentar. Esqueci a letra aí. Cadê o Rafa? Vou tocar mais um aqui. Vai tocando aí. Não, então o Rafa então. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, ou muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Deus abençoa da cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, Coloca aquele. para nunca mais chorar. Cadê o Rafael, hein? Chegou ele, chegou já. Ixi, será que eu vou escutar? Vai. Ele chegou. Manda ele mandar a solicitação. Tá saindo antes, depois. Manda ele mandar a solicitação. Também tá assistindo. Mas não tem nada não. Cadê? Manda o Rafael mandar a solicitação. Manda pra ele, é tu. É, Saindo depois, né? cadê? Saindo bem antes, bem depois, no caso. Não. Cadê ele? Que é? Ele manda ele mandar a solicitação. Manda uma solicitação aí, Rafael, por favor. Chegou aí? Tá só esperando quando é que tá. Tá. E aí, pessoal? Aumenta aí E aí, Rafael, deixa eu dar uma aumentada aqui o som. no som aqui, viu? Rapidinho. Tá joia? Aí, tá massa? Tá dando pra me ouvir aí bem? Tá sim. Vai. E aí, Rafael, pode se apresentar aí, por favor, pessoal? Tudo bom? Boa tarde. Eu me chamo Rafael, sou biólogo. Eu estou como bolsista GFMAR lá na APA Costa dos Corais, com foco mais na pesca, né? Na pesca artesanal, junto com a gestão da APA e a comunidade de pesca, né? Aham. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho, porque tá meio... Vou fazer algumas perguntas aqui ao senhor. Rafael. O tema de hoje é diagnóstico da pesca, né? Isso. Bom, primeira pergunta. O que é o diagnóstico da pesca? Vamos embora. Diagnóstico da pesca. Primeiro, o que é um diagnóstico? A gente nada mais é do que um recorte, né? Um retrato, na verdade, da pesca na APA Costa dos Corais, né? Um diagnóstico, ele tenta, né, obter algumas informações, por exemplo, o que é que está sendo pescado, quem está pescando, quando está sendo feita essa pesca, quem é que pesca, né? Então, esse diagnóstico, a gente partiu desse princípio de conhecer um pouco mais essa pesca em todos os municípios da APA, de uma forma geral, né? A gente segmentou pelos municípios e, com isso, a gente consegue fazer esse recorte geral da pesca, né? A ideia inicial, né, seria um censo estrutural da pesca, né? A gente teria informações de toda a população, né? Mas a gente, devido à falta de tempo, né, recurso, a gente preferiu fazer esse recorte, né?
que retratou a situação da pesca naquele momento. Então é isso, a gente tem informações sobre o que é a pesca, né? Como que ela está sendo feita, quem são os atores que participam dessa pesca e o que é que como que essa pesca está sendo realizada, né? Então essa atividade, ela não é, como eu falei para vocês, né? Ela não é um censo estrutural de toda a pesca, ela é apenas um recorte, né? É uma amostragem de uma parte dessa população pesqueira da APA Costa dos Corais que a gente conseguiu obter essas informações. Certo. Para que serve esse diagnóstico da pesca? Então, para que serve esse diagnóstico, né? Como qualquer outra atividade, né? Até dentro da casa da gente, a gente precisa de informação, né? Para a gente poder gerir, para a gente poder atuar, para a gente trabalhar em cima, a gente precisa de informações, né? Por exemplo, agora nessa época de pandemia, né? Que está todo mundo em quarentena aí, espero eu, né? A gente precisa ter um mínimo de organização, né, dentro de casa, né? Se a gente está de quarentena, a gente, né, precisa ir menos vezes no supermercado, né, para a gente obter os insumos para dentro de casa, né? Por exemplo, na parte da alimentação, tem os perecíveis que duram menos tempo, né, que a gente tem que se programar de alguma forma, e tem os não perecíveis que duram mais. Então, dentro da cozinha de casa, a gente já sabe que depende dessa organização, né, para a gente conseguir ter um mínimo dessa gestão do alimento dentro de casa, né? A gente olha lá para a despensa e consegue dizer mais ou menos até quando vai durar, né, a comida lá. A mesma coisa é a pesca, né? Se a gente tem informação de como a pesca está sendo realizada, a gente consegue trabalhar em cima, né? A gente consegue sentar com a comunidade, né, para discutir mecanismos para a gente regulamentar essa pesca, para a gente trazer algum benefício, para a gente tentar, por exemplo, se a gente entende que uma pescaria está prejudicando alguma espécie que é de interesse direto para o pescador, né? A gente tenta trabalhar em cima, de alguma maneira, para que a gente consiga ordenar essa pesca de forma equilibrada, né? Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo aí que o nosso querido amigo Andrei, ele usa muito quando a gente faz nas reuniões. Por exemplo, né, o Ministério do Abastecimento, ele tem números, todo final do ano, do quanto é produzido em grãos, né? Por exemplo, a gente sabe a safra de 2019, quanto foi de feijão, a safra da soja, a safra do trigo. Então, com esses dados, né, a gente consegue subsidiar políticas públicas, né? A gente consegue trabalhar em cima desse ordenamento pesqueiro, né, e dar visibilidade à pesca, né? Um dos motivos assim dessa negligência, né, que a gente vê até hoje na pesca artesanal, né, pela invisibilidade que o pescador, a pescadora tem, é por isso também a falta de números, né? A gente não tem informação suficiente para trazer benefícios para implementar políticas públicas, né? Tanto é que a gente nem tem um ministério mais, né, da pesca. Então, a partir do momento que a gente gera informações, a gente consegue trabalhar em cima da gestão de uma gestão pesqueira assim de qualidade, né? Não, é isso, Pitinho. É basicamente isso. Você que tinha acordado. Como foi feito o diagnóstico? Como foi feito esse diagnóstico da pesca? Uhum. Vamos lá, senta que lá vai a história, né? Esse trabalho do diagnóstico foi um trabalho que ele foi pensado já há um certo tempo atrás, né? Pela equipe de gestão, né, da APA Costa dos Corais e pelos atores que trabalham diretamente com a pesca e os pescadores. Isso era uma vontade, há muito tempo atrás já, né, de que se fosse realizado, né? Então, lá em 2015, quando aconteceu o primeiro seminário da pesca, né, saiu uma demanda, né, uma das principais demandas do seminário da pesca foi esse censo estrutural da pesca, que eu acabei de falar para você, né? É como se fosse o IBGE indo na casa de cada família aqui no Brasil todo para fazer esse levantamento, né? O censo estrutural seria isso. Só que como a gente não tem recurso suficiente para isso, não tem pernas, não tinha tempo, né? Alguns anos depois desse seminário, a equipe do comitê, do conselho gestor, né, da APA Costa dos Corais, conseguiu elaborar um projeto, né, para trabalhar com esse diagnóstico da pesca. Então esse projeto foi submetido ao GEFMAR, né, e foi aprovado. Então, a partir daí,
a gente começou a focar nesse diagnóstico da pesca, né? Então, em 2018, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foi quando ele foi realizado, né? Então, bom, deixa eu fazer uma cola aqui, tá? Uma filinha aqui no computador, para eu não me perder. Esse diagnóstico, ele, desde o início, né? Desde sua concepção do projeto, ele foi trabalhado para ser feito de forma participativa com a comunidade, né? Então, esse trabalho de participação com a comunidade, né, que o ICMBio vem fazendo já há algum tempo, né, principalmente na APA Costa dos Corais, reflete essa demanda, esse anseio da comunidade, dessa gestão compartilhada, né, de trabalhar o ICMBio junto com a comunidade pesqueira, né? Então, foi um dos passos, né, grandes, né, para se avançar nessa agenda da pesca, né? Apesar de ter várias etapas para ser almejado, né, esse passo do diagnóstico ele foi um passo bastante grande para a gente começar a avançar nessa agenda da pesca, né? Então, a gente contou com lideranças comunitárias, né, para indicar jovens da comunidade pesqueira, né, de todos os municípios da APA Costa dos Corais. Repete aí, por favor, que a moto passou aqui. Tá, então, a gente contou com a participação de toda a liderança, de grande parte da liderança comunitária, né, dos municípios da APA Costa dos Corais, para indicar jovens da comunidade. Pode continuar. Posso lá? Vamos lá. Então, as lideranças comunitárias, elas indicaram jovens de suas próprias comunidades para realizarem as entrevistas com os pescadores, né, para a gente obter essas informações, né? E assim como a gente está usando a tecnologia agora, né, com a internet, com o Instagram, com o celular, essas entrevistas também foram feitas utilizando a tecnologia, né? A gente usou um aplicativo, né, para realizar as entrevistas e os entrevistadores, eles iam utilizando o próprio celular para fazer as entrevistas, né? Então esse resultado do banco de dados já é direto para o computador, né? Então facilitava essa coisa do papel, de ter que transcrever para o computador, de ter que voltar, pegar, levar. Então automaticamente que eles faziam a entrevista, que enviavam, chegava direto no computador, né? Para a gente fazer essa organização. Então a partir desse momento, desses jovens, né, que a gente fez teve essa indicação das lideranças, a gente fez capacitações com eles, né? Foram 30 jovens de 11 municípios e a gente conseguiu fazer alguma capacitação inicial com eles, né, de treinamento, né, de elaboração. Eles participaram também do momento de elaboração das perguntas, né, por eles serem da comunidade, né, alguns deles serem pescadores, filhos de pescadores. Então, eles têm uma vivência diferenciada da pesca, né? E ainda mais local, né? Então eles sabem até a linguagem que a gente utilizar na entrevista, né? A gente sabe que quem trabalha com entrevista, né, tem uma nuance muito grande na interação, né, entre o entrevistador e o entrevistado, né? Então é preciso uma confiança, né? Ter uma relação de confiança nisso para que a gente tenha dados verdadeiros, né? E além desse protagonismo, né, de serem jovens da própria comunidade, tem essa questão da fidedignidade dos dados, né? A gente ter dados que são reais, né? O mais verdadeiro possível, né? Porque a própria comunidade conhece os pescadores, entende o que é que eles estão respondendo, né? Então isso facilita muito, né, um trabalho de entrevista, né? Deixa eu dar uma coladinha aqui, tá? Então, depois dessa capacitação, a gente partiu para campo, né? Para a coleta dos dados. E além desse uso da tecnologia para aplicação das entrevistas, a gente utilizou muito o WhatsApp, né? O Zap, para a gente que fez esse trabalho de organização junto com eles, a gente montou um arranjo que a gente chamou de círculos de apoio, né? Porque imagina, em cada município, 11 municípios, né? Variou de 1 a 4 coletores em cada município, então era bastante gente, eram 30 coletores, né, para fazer essas entrevistas. Nesse círculo de apoio, os coletores em cada município tinham uma liderança, né, que fazia essa ponte com a gente para fazer esse diálogo com eles, para apresentar eles para a comunidade pesqueira e informar
que ia ser realizado esse trabalho de entrevistas, né, com a comunidade, para a comunidade entender, né, o que é que ia ser feito lá, para ninguém tomar um susto, né, e ficar sem entender o que é que estava sendo feito, né. Então, além dessas lideranças, ainda teve outro grupo assim menor, né, que era responsável por alguns municípios, né, que a gente chamava de coordenadores regionais, né, os coletores que faziam entrevistas, coordenadores locais que eram responsáveis por esses coletores em cada município e os coordenadores regionais que faziam esse diálogo com mais de um município e vários coletores e lideranças para facilitar esse diálogo à distância, porque imagina o pessoal em cada município fazendo as entrevistas, aí surgia uma dúvida. A partir do momento que surgia uma dúvida, eles jogavam lá no grupo, a gente respondia, tal, fazia um documentozinho lá, um PDF, escrevendo dúvidas de última hora, a gente lançava, pai, responde assim, tal, pergunta desse jeito. E Rafael, e se o entrevistador responder isso, a gente, não, vamos procurar a melhor saída, né? E a gente discutia rapidamente, já mandava a resposta para eles, né? De como proceder numa situação dessa, né? Então a tecnologia ajudou muito a gente para a realização desse diagnóstico. Eu acho que foi um ponto bem positivo, né, para tirar dúvidas, para incentivar, que ao mesmo tempo que eles estavam fazendo as entrevistas, era bem interessante ver que eles ficavam mandando fotos, né, da produção do pessoal, da pescaria, faziam uma selfie, né, com a pescadora, com o pescador. Então foi um momento assim bem legal, né, de interação com eles, né, e um aprendizado mútuo, né, naquele momento, né. Foi um mês de duração, né, de dezembro a janeiro, dezembro de 2018 a janeiro de 2019, né, que a gente foi superando aquelas dificuldades ali ao longo desses 30 dias, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Beleza. Que esse papo de como foi feito, ele teve várias etapas, né? Então, isso foi durante as entrevistas, né? Após as entrevistas, a gente ainda fez algumas atividades com o coletivo de pescadores, né? Para obter outras informações. Além das entrevistas, né? Que elas iam desde perguntas sobre o socioeconômico do pescador, né? Perguntas voltadas a esse tema, né? Sobre sua renda, sobre escolaridade, sobre sua produção, o tipo de pescarias que exerciam, o histórico da pesca na sua família, né? A gente perguntava com que idade o pescador ele começou a pescar, com quem ele aprendeu, né? Então foi um trabalho assim bem interessante para conhecer um pouco dessa história do modo de vida, né, dos pescadores. E além dessas entrevistas, a gente fez um trabalho coletivo, né, que reuniu vários pescadores em reuniões também em cada município. Os municípios maiores a gente fez mais de uma reunião, né, para que eles pudessem participar ao máximo, né. E nessas reuniões a gente fez o que a gente chama de mapeamento participativo, né. A gente abriu um mapa da região e pediu para eles se identificarem lá, né, onde era pontos de referência, né, igreja, onde seriam os locais de pesca, né? E aí eles iam se identificando em cada localidade e descrevendo onde eram os locais de pesca deles, né? Que a gente chama de pesqueiro, né? Então, a gente conseguiu obter, com essa informação, 481 locais de pesca, né? Parece muito, mas isso é relativamente pouco dentro de uma área com 11 municípios, né? E, assim, são locais, muitas vezes, que são passados de pai para filho, que nem todos os pescadores conhecem, né? Locais que são muito bons de pesca, né? Se tiver algum pescador assistindo aí, ele vai confirmar isso. Então, a gente sabe que esse trabalho de mapeamento é importante, mas ele é muito delicado também, né? A gente não pode também... tem que ter o cuidado, porque tem informações ali que o pescador... é passado entre gerações, né, ali o local de pesca dele e tal, então é muito sutil, né, essa informação, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né. Então, além do mapeamento participativo, a gente fez também o calendário de pesca, né, onde a gente colocou as principais espécies citadas no questionário, né, as espécies tanto de peixes quanto moluscos, crustáceos, as épocas que são mais... capturadas e os principais petrechos de pesca, né, que eles utilizam para essa pescaria, né. Então foi um trabalho assim super completo, né, de obtenção dessas informações, né. E outra coisa assim que eu queria destacar também, que foi muito importante, além do processo de coleta dessas informações, foi a devolutiva, né. Então esse trabalho de participação comunitária,
ele vai além de você trabalhar só essa coleta, né? De estar junto ali, a comunidade participando, né? A gente trabalhou fazendo uma devolutiva que é trazendo esse resultado do diagnóstico para a própria comunidade, né? Porque quem trabalha com comunidade sabe que, assim, uma das queixas, né, de norte a sul do país é o pesquisador vai lá na comunidade, faz o seu trabalho, coleta os dados, obtém todas as informações ali, e quando às vezes traz, ele publica um artigo em inglês, e o pescador não entende nada daquilo ali que está sendo feito, né, e fica sem informação. Então, é necessário, assim, é uma coisa até que eu aprendi, né, apanhei bastante, levei muito puxão de orelha, assim, nas comunidades, e espero levar isso adiante, né, queria até reforçar isso, né, da gente, quando o pesquisador escreve um projeto, né, a gente normalmente só coloca a parte de campo da coleta, né, e não coloca essa etapa de devolutiva, né, de você levar aquela informação que você obteve de volta para a comunidade, né? Então eu acho que é um exercício assim super interessante que deveria ser feito, né, a partir do momento que a gente elabora o projeto, né, desde o começo a gente tem que ter isso em mente, né, que a gente tem que levar essa informação de volta, tá? Não é só coletar. A comunidade exige muito isso e a gente é cobrado, né, com razão. Tem comunidade aí que você vai que a comunidade não quer que faça pesquisa justamente por conta desses pesquisadores, né, que levam essa informação e não devolvem, né? A comunidade fica a ver navios com isso, né? Eles, com razão, ficam chateados com isso, né? E, assim, uma das formas que, assim, foi um aprendizado também para a gente, durante a devolutiva, é que a gente tentou fazer de uma forma menos científica possível, assim, de forma que atendesse o máximo a população, né? Então, a gente utilizou o que a gente chama de infográficos, né? Que são desenhos, né? Tentando dar imagem, né, e cores para aquela informação. Então a gente utilizava desenhos com infográficos representando um determinado resultado, né? Então a gente fez um banner enorme de 2,10 metros por 60 de largura e foi deixado em cada local que a gente fez reunião, né? Em todos os municípios, né? E algumas comunidades que a gente fez mais de uma vez, né? Reunião nos municípios maiores. Então foi assim, eu acho que foi um legado bem legal, interessante, assim, esse aprendizado da devolutiva. Eu queria deixar bem frisado isso, né, que essa parte da devolutiva não é só você entregar o relatório também para a comunidade pronto, não, né? Esse tato, né, da apresentação, né, da maneira como você vai fazer, né? E ficou lá para a comunidade, né, essa informação. E durante a devolutiva também foi um momento de validação dos dados, né? A gente não só apresentou as informações, né? A gente conseguiu também ter um feedback, né? Um retorno deles sobre os dados. Fala assim, aí gente, o que é que isso aqui significa para vocês? Será que está verdadeira essa informação? Né? Em muita comunidade, a gente viu que tinha informação que não batia com a realidade, né? Porque assim, imagina aí, foram 1.439 entrevistas, né? Com diversos tipos de pescarias, né? A pesca artesanal, né? A gente sabe que ela é super diversa, né? É super específica na sua diversidade. E a gente, em alguns resultados, como a gente não tinha tanto tempo, né? A gente reunia várias informações, tipo vários tipos de pesca e colocava assim a produção, o quanto o pescador ganha, né? Então você imagina juntar a pescaria de mariscagem, quando o caranguejo, quando a pesca do mar de fora, né? Então, quando a gente generaliza isso tudo, dá um número ali que vai um pouco diferente, né, da realidade de cada um. Então gerou um pouco disso e a gente teve uma falha também assim, muito grande em algumas localidades. A gente não conseguiu realizar um número muito grande de entrevistas, né? Então isso, assim, ficou como aprendizado para a gente, né? Para a gente tentar buscar uma estratégia para a gente alcançar o maior número de entrevistados, né? Fazer o maior número de entrevistas, né? Que reflita a nossa realidade, né? Porque quanto mais entrevistas, mais próximo do valor total fica, né? Então, se a gente tinha esse valor baixo, foi justamente as comunidades que se queixaram também, né? Com esses dados. Então, a gente assume, né? Essa pequena falha em alguns locais que aconteceu isso, né? E outra coisa, assim, também que foi muito importante para a gente foi essa relação que a gente fez,
que foi criada com a comunidade pesqueira, né? Então, a gente criou hoje uma rede, né, de pesca com vários pescadores de diversos tipos de pescarias, homens, mulheres, jovens, né, de toda a APA Costa dos Corais, né? E essa rede tem crescido cada vez mais, né? Tem nos proporcionado diálogos mais próximos, mais profundos, né? Tem levado assim, essa população a diálogos fora da APA, né? Então eu acho que essa aproximação foi muito boa, né, para a gestão do ICMBio, para a gestão pesqueira, para a comunidade pesqueira. Eu acho que assim mostrou um pouco também esse outro lado, né, que o ICMBio tem, que às vezes a comunidade só enxerga como uma parte da opressão, da fiscalização, né? Mas esse outro lado da gestão participativa, né? Então tem uma equipe muito boa, né? O ICMBio de forma geral, não só na APA Costa dos Corais e principalmente na APA Costa dos Corais, né? A gente conseguiu realizar esse diagnóstico num momento assim que eu achei que foi super favorável, né? Falando em equipe, em pessoas, falando em parceiros, né? A gente não fez esse trabalho sozinho, deixa eu deixar bem claro isso, tá? Esse trabalho ele é fruto de muitas cabeças, muitas mentes pensantes, muitas mãos, né? Muitas instituições que apoiaram, desde o começo, né, da sua concepção lá em 2015 até a sua execução. Esse trabalho teve essa parceria, né, que é contínua, que vem justamente criando esse laço que favoreceu a execução desse diagnóstico, né? Então, além das pessoas, das instituições, a gente teve também o apoio de recurso financeiro, né, para trabalhar esse diagnóstico. Então, eu acho que a gente fez um mix de muita coisa boa aí para fazer acontecer esse diagnóstico do pesca, né? E eu acho que sem isso dificultaria muito a execução dessa atividade. Eu acho que é um pouco disso. Falei demais aí, Pitinho. Temos 3 perguntas aqui do... Como é que é? Deixa essa moto passar aí, viu? Qual é o papel dos jovens no fortalecimento da Costa dos Corais? O papel dos jovens, né? Não, então, primeiro que a pesca, assim, tô focado na pesca, tá? Primeiro que a pesca como eu falei para você, né? A pesca ainda hoje, apesar da sua grande importância, a moto, né? Cara, manda lá. Faz parte, ao vivo, né? A pesca, apesar dessa invisibilidade que ela tem, né? Um dos resultados assim, do diagnóstico, ela mostra um pouco disso, sabe, Pitil? Por exemplo, a escolaridade, né? Eu vou dar uma volta para chegar nessa resposta. A escolaridade, né? Foi uma das perguntas que a gente fez no diagnóstico, né? O nível escolar do pescador, né, de forma geral, ele é um nível escolar relativamente baixo, né? A maioria dos pescadores, ele atinge apenas o nível fundamental da escolaridade. Deixa eu chegar aqui nos dados. Então, normalmente o que é que a gente vê? Ou o pescador ele estuda, ou ele trabalha, né? Então, é muito comum a gente ver hoje os jovens não querendo ingressar na pesca, né? O próprio pai fala disso, vai estudar, meu filho, que é um trabalho muito ralado, é difícil, a gente não tem visibilidade, né? Então, por causa de vários aspectos, né? Tem muitos fatores aí que contribuem para isso, né? Deixa o jovem um pouco insatisfeito, sem aquela ânsia, sem aquela vontade de dar essa continuidade, esse trabalho tão bonito que é a pesca, né? Né? Então, a gente... Esse trabalho do diagnóstico revela um pouco disso, né? Ele tira um pouco essa capa e mostra um pouquinho de que isso vem acontecendo, né? Então, com essa participação desses jovens, essa pequena participação, né? Que eu faço outra crítica, uma autocrítica, né? Na execução desse trabalho, né? Que a comunidade poderia ter participado em todas as etapas, né? Desde a elaboração do projeto, sua concepção,
execução e análise de dados também, por que não, né? Principalmente os jovens, né, que têm esse nível de escolaridade maior, né, que tem essa vontade, né, de querer mudanças, né? Então, com o trabalho do diagnóstico, deu para ver bem isso, essa vontade deles, né, que até após a finalização do trabalho, muitos demonstraram querer trabalhar voluntariamente na sua própria comunidade para apoiar e enriquecer mais ainda esse trabalho feito com a pesca, né? Então a gente vê que é um trabalho assim, que foi um trabalho bem curto, bem pontual, mas que teve uma sementinha plantada e que você vê que a comunidade, né, principalmente os jovens, ele tem aquela ânsia, tem aquela vontade, que aquilo ali que ele cresceu vivenciando a pesca dentro de casa, né, ela tá ali guardadinha em algum lugar, só esperando um start, né, para ajudar ele ali a apoiar a sua comunidade, né? Então, assim, eu acho que as pequenas ações que a gente envolve a comunidade, né, que a gente mostra assim que ele é importante para a comunidade dele, né? Isso falando localmente. Tem jovens que acabam indo muito além, né, que acabam viajando, né, o país, o mundo aí, trazendo informação, levando informação e contribuindo de uma forma maior ainda, né? Nessa organização comunitária, na organização pesqueira e em outros níveis de organização dentro da localidade, da região, né, numa escala maior. Então eu acho que é isso, eu acho que o jovem, ele precisa de ser estimulado, né, de certa forma, para despertar um sentimento, às vezes, que está ali guardado dentro dele, né, e que ele tem aquela força, aquela energia, aquela vontade de fazer acontecer na sua comunidade. Então eu acho que, assim, se a gente conseguir, né, que não é fácil, se a gente conseguir despertar isso, ou conseguir enxergar isso, né, fazer ele olhar para dentro de si, eu acho que a gente conseguiu um pouquinho, pelo menos, dar esse empurrãozinho, né, para que as coisas consigam avançar mais. Acho que é isso, Pitico. Já concluiu aí? Já. Tem mais pergunta aí? Tem. Pode arrochar. Enquanto tiver tempo, pode arrochar aí, Pitinho. Beleza. Rapidinho aqui. Por que é importante os pescadores ter acesso ao dado do diagnóstico? Então, uma, assim, como eles são... Porque, assim, primeiro começa pelos dados serem deles, né? A informação são deles, né? Essas informações vêm deles. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente trazer esse retorno para eles terem esse acesso. Muitas vezes, o que é que acontece? Pergunta para o pescador o que ele pescou hoje, ele sabe. O que ele pescou ontem, o que ele sabe. O que ele pescou essa semana, ele sabe. Agora, pergunta o que ele pescou há 6 meses atrás. Ninguém lembra, não tem como lembrar. Não é só o pescador, não. A atividade é feita diariamente, é impossível a gente lembrar esse nível de detalhes, né? Então, a informação registrada... Então, essa informação registrada, ela a partir do momento que a gente registra ela está ali armazenada. Então, a partir do momento que a gente devolve ela para o pescador, né, que a gente consegue ajudar ele a fazer esse registro dessa informação, né, ele vai ter aquele histórico de, no mínimo, a produção dele, entendeu? De como que ele pescava naquela época. Então, daqui a um ano, se ele quiser se organizar, por exemplo, para aumentar a capacidade produtiva dele, ele pode pegar esses dados, olhar lá para trás e ver o que é que ele pode fazer para melhorar. Ele pode pegar dados de 3 anos atrás, do ano passado, comparar ano a ano, ver o que é que mudou, se piorou a pescaria. Tem pescadores que saem de barco que não registram no papel, mas a partir do momento que eles fazem essa atividade de registrar o quanto ele gastou, né, o quanto que ele obteve de lucro, tem pescador que fica, rapaz, eu estou pagando para pescar, né? É comum a gente ouvir isso. Então, eu acho assim, que a gente dá esse apoio, né, para o pescador ter sua própria informação, eu acho que dá total subsídio para ele conseguir, assim, no mínimo, gerir, assim, melhorar o funcionamento da atividade dele, né?
E eu acho que assim, que é obrigação nossa, já que a gente faz essa coleta, devolver para ele esses dados. Entendi. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Quais são as principais dificuldades de um diagnóstico? Então, uma delas, Pitil, foi o acesso às áreas, né? Os coletores, eles se queixaram muito, assim, do acesso, porque eles foram remunerados, né, para fazer esse trabalho, e só que nem todos tinham veículo próprio, né? Ou bicicleta, ou moto, não tinha transporte próprio. E nem toda localidade tem um acesso de deslocamento fácil. Então teve moradores que tiveram muita dificuldade para acessar áreas distantes, né? E mesmo assim eles foram, né? Isso que eu achei mais incrível, que eles se esforçaram tanto para fazer esse trabalho, né? Mesmo com essa dificuldade do transporte. Outra dificuldade foi o tempo, né? Eu acho que o tempo foi muito curto para a gente se planejar, né? Para organizar e executar o trabalho, né? A gente tinha um prazo para usar o recurso, senão o recurso a gente não ia poder utilizar. Então a gente estava com o cronômetro ligado ali, contagem regressiva, para a gente fazer a capacitação, organizar o questionário, ir para campo e coletar os dados, né? E a tempo, né? Da gente executar esse recurso, né? Então eu acho que o tempo assim foi um grande inimigo nosso na execução desse recurso, né? Porque todos os atores ali que responsáveis tinham suas atividades, né? Fora essa do diagnóstico, que sobrecarregou, né? Mas independente disso, a gente êxito, né? Eu considero como um sucesso esse trabalho, apesar dessas dificuldades. Sim, entendi. Rafael, com esse registro, é possível um pescador solicitar o auxílio emergencial, né? É isso mesmo. Emergencial? O auxílio emergencial agora do Covid? Uhum. Não, então, normalmente os pescadores são autônomos, né? Eles não têm carteira assinada, né? São poucos os que têm, né? Então, por ele ser autônomo, independente desse registro do diagnóstico, ele consegue sim, mesmo sem esse registro, ele consegue sim solicitar o auxílio. Aí vai depender da particularidade de cada um, né? Né? Se tem da informação da família dele, né? Se ele recebe Bolsa Família, se ele tem algum outro benefício, né? Vai depender dessas informações. Beleza? Sim, entendi. Esse diagnóstico. Lê isso tudo? Mari, peraí, teve problemas técnicos. Rafa, Oi. plano de manejo na APA Costa dos Corais prevê criações de zona de pesca. Esse diagnóstico pode ser o início para uma definição de zoneamento. Exatamente. Quem está falando é Tainá, Tudo bom, Tainá? Tainá. Total. Então, lembra que eu falei do trabalho do mapeamento participativo que os próprios pescadores falaram, dos locais de pesca deles, né? Que eles citaram lá no mapa, aqui é área de pesca, tal. Então, por exemplo, esses locais de pesca que eles citam, né? A gente consegue assim, por exemplo, se a gente quer criar uma área de conservação que não pode ser pescado, né? Uma área de preservação da vida marinha, né? Aquela área ali ninguém pesca, por exemplo, né? O ICMBio demarcou uma área para ninguém pescar ali. Aí no diagnóstico a gente viu que essa área aqui, fala assim, tá errado essa área aqui. Aqui a comunidade toda pesca há muito tempo, né? Essa área aqui é onde tem maior quantidade de pesqueiros, né? Então, estou dando só um exemplo assim, bem geral, que assim, só mostrando como que a comunidade trabalha dentro do seu ambiente, né? Então,
ele vai além um pouco de como ele realiza a pescaria, né? Ele trouxe um pouco desses resultados de onde ele realiza essa pescaria. Nas entrevistas a gente também perguntou, né, onde eram as principais áreas que eles realizavam a pesca deles, né? Então a gente tem bastante informação para ajudar um zoneamento, né? Seja para mostrar, né, assim, para dar informação, mostrando, olha, essas áreas aqui são as principais áreas que eles utilizam para pesca de linha, que eles utilizam para mariscagem. Essa área aqui, ó, é a área de Gaiamun, tá certo? Então ajuda total no zoneamento. Aí, Rafa. Entendi. É muito grande também? É. Botava em cada perguntazinha. Peraí. Eu tô com medo agora, até o Pitinho ficou com medo. Você tem ideia de quantos pescadores e marisqueiras ficaram sem receber o auxílio na época do óleo por conta de não possuir registro de profissional da pesca? Boa pergunta. A gente não tem ideia, porque, assim, a gente não fez o censo estrutural, né? A gente não levantou todos os pescadores que existem na região, né? Que era o ideal. O que a gente tem é uma amostragem. No nosso trabalho, a gente sabe quem tem RGP e quem não tem, né? Na colônia de pesca, eles têm muita informação também sobre esses pescadores de lá, né? E, recentemente, as lideranças comunitárias, as colônias de pesca fizeram um levantamento, né, para identificar quem são os pescadores de sua região, né? Essa lista era uma lista mais completa que foi levada para o governo para apoiar o recebimento desse benefício, né, da tragédia aí do óleo, do petróleo. E só uma parte desse pessoal aí que recebeu, né? Então, até hoje ninguém sabe qual foi o critério utilizado, né? E desde 2012, se eu não me engano, ou 2014, eu não tenho o valor exato, que não é feito emissão de RGP, Registro Geral de Pesca. Ou seja, só recebeu quem tinha RGP, né? E talvez pouquíssima gente que não tivesse, né? Eu acredito que quem não tinha RGP não recebeu, mas já começa essa falha, né? De os pescadores que não tinham RGP não receberem. O próprio governo não está há muitos anos que não emite RGP, então uma pequena parcela desses pescadores que receberam RGP. Eu não sei dizer quanto, tá? Respondendo a pergunta. Tem uma pergunta aqui. Quer falar? Se for muito grande. Não, é porque... Como se deu o seu primeiro contato com os membros da comunidade? Como se deu o seu primeiro contato com os membros da comunidade? Como se deu o seu primeiro contato com os membros da comunidade? Então, o primeiro contato foi, na verdade, repete a pergunta, se foi nesse trabalho com a pesca ou se foi na APA Costa dos Corais. Eu não entendi o final da pergunta. A comunidade. Com os membros da comunidade. Com os membros da comunidade. Então, eu tenho um histórico assim de família já de visitar a região desde criança, né? Eu lembro criança comendo bolinho de goma lá em São Bento, né? Eu viajava muito para aquela região. E em final de 2008, né, surgiu esse trabalho, né, de consultoria para fazer um dos trabalhos era o diagnóstico da pesca, né, uma das frentes. Então, em 2018, né, eu não me lembro, eu acho que foi na oficina de elaboração do questionário, né, de elaboração do questionário. Eu, se não me engano, acho que foi nesse período que eu tive o primeiro contato, né, com os jovens, com a comunidade pesqueira. Se eu não me engano, acho que foi esse. Rafa, Oi. como foi para você conhecer a realidade das comunidades pesqueiras na APA Costa dos Corais? Então, eu acho que eu ainda estou conhecendo, né? A área ela é muito grande, sabe, Tainá? Cada localidade que eu fui, cada pessoa que eu conversei, a gente vai conhecendo um pouco a realidade, né? Eu trabalhei
muito tempo na Amazônia, né? Alguns anos lá. E que é outra realidade daqui, mas também são pescadores, enfrentam problemas bem semelhantes, né? Eu vi algumas realidades assim de bem diferentes assim, de nível de organização, que ia desde comunidade que fazia a vigilância comunitária nos seus lagos e não deixava ninguém entrar, né? Que eles não queriam nem que nenhum órgão de fiscalização ambiental IBAMA entrasse, porque eles que faziam a própria vigilância, né, de seu território. Me deparei com comunidades que realizavam pesca e entravam diversos barcos de pesca, né, que acontecem em vários lugares, né, que eles diziam que estavam roubando pescadores de frente para a casa deles, né, então assim, da comunidade abaixar a cabeça e ficar com medo, né, desse, não ter esse protagonismo, de não conhecer os seus direitos, né, de lutarem pelo recurso, né, ali que é um bem comum ali para eles, né, e na APA Costa dos Corais eu vi bem que um mix disso, né, porque o território é muito grande, então eu vejo aí que tem comunidades que têm associações, né, que são super organizadas. Por exemplo, vou até citar aqui, porque é um trabalho que eu super admiro ali em São Bento, né, Associação de Marisqueiros e Pescadores. Eu acho um trabalho super legal que eles fazem com a comunidade, que vai além da pesca, né, é um trabalho de vida deles, né, eu admiro muito o trabalho deles. E colônias de pescadores, né, que acabam, né, sendo a segunda moradia de vários pescadores em alguns municípios, né? Tem colônias aí que revende o peixe do pescador, né? Que apoia total o modo de vida, né, dos pescadores, indo para os movimentos, para a luta com eles, né? Então, assim, as realidades são múltiplas, né? E são encantadoras ao mesmo tempo e desafiadoras, né? Ao mesmo tempo, né, isso é um alimento pra gente, assim, né? É uma coisa assim que eu digo que eu costumo falar que me alimenta porque dá prazer, dá vontade em você querer estar lá junto para apoiar essa causa, né? Então, que a pesca proporciona, né? É isso. Você entender. Rafa, como você avalia o panorama da pesca na APA Costa dos Corais em meio à pandemia? A APA Costa dos Corais, além da pesca, né, o turismo é muito forte na APA, né? Você vê que é uma atividade que muitos pescadores migraram, estão migrando, vão migrar, né? É algo que acontece assim naturalmente por ter um apelo muito forte, né? Por, por essa invisibilidade da pesca, né? Essa negligência do governo para com a pesca e você vê essas oportunidades, né, de renda que o turismo propicia, né? Então, muitos pescadores trabalham com turismo, né, e nem por isso eles deixam de ser pescadores, né? E uma coisa bem interessante que a gente vê agora nesse momento é que na pandemia, o pessoal que é pescador, que migrou para o turismo, eles estão continuando a pescar, né? Ou seja, a pesca não sai deles, né? Então, você vê que é o modo de vida deles, né? Que além assim do benefício econômico, né, a segurança alimentar, né? Então a pesca sempre vai existir para essa comunidade, né? Indiferente das atividades que eles realizam, né? A pesca sempre vai ser importante para o pescador, né? Esse modo de vida dele, do pescador, exige essa manutenção dele que sempre está trazendo ele, né, de volta para a pesca, né? Apesar desse turismo que muitas vezes até eles são criticados internamente, né, contra os pescadores, mas é ela que garante a vida deles, né? Então o mar, o mangue, o rio vai estar sempre ali, né? O momento que eles precisarem. Então a gente vê que a pandemia mostrou o quão a pesca é importante no modo de vida dessas pessoas, né? Então, é legal a gente também usar como reflexão, né, esse momento da pandemia, né, para a gente entender e reconhecer, né, essa importância, né, que a pesca traz para a gente. Pode falar. Vou ter que dar uma encerrada aqui, já tá chegando ao fim aqui. Aí, sexta-feira vai ter outra live, dia 22, né? Toda sexta tem live.
de 4 horas. Aí eu quero que vocês compartilhem com a galera, né? E um prazer, viu, Rafael? Entrevistar o senhor. Um prazer enorme, o prazer foi meu. Outra coisa, só queria dar uma palavrinha. Pessoal, além de ter deixado nas comunidades todo o trabalho do diagnóstico, né, metodologia como foi feita, resultados e o banco de dados na íntegra, ele está disponível no site do ICMBio, da APA Costa dos Corais. Então entra lá, www.icmbio.gov.br/APA Costa dos Corais, você vai lá na seção download e seção de pesca. Então tá todo o material disponível lá, ok? Beleza. 50 minutos. Beleza. Vou cantar aqui uma música aqui, né? Pra Vai encerrar. encerrar a live. Essa música aqui Valeu. é do nosso parceiro Diego, do ICMBio, da banda Massive Reggae. O nome da música é Eu Escolhi Você. Vou homenagear aqui a galera. Eu escolhi você pra ser meu par nesse reggae. Eu escolhi você pra ser meu par, então me leve e me carregue. Eu escolhi você pra ser meu par nesse reggae. Eu escolhi você pra ser meu par, então me leve e me carregue. Chama positiva que não se apaga, preencha meu ser e toda a minha alma. Me dá voz ativa pra eu cantar o amor. Minha voz seja instrumento, toque no seu interior. Chama positiva que não se apaga, preencha meu ser e toda a minha alma. Me dá voz ativa pra eu cantar o amor. Minha voz seja instrumento, toque no seu interior. Eu escolhi você pra ser meu par nesse reggae. Eu escolhi você pra ser meu par e me carregue. Eu escolhi você pra ser meu par nesse reggae. Eu escolhi você pra ser meu par, então me leve e me carregue. Oh. Valeu, galera!